Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmã Suzana. Graça e paz, pastor. Mais uma vez, nós estamos aqui na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, continuando o nosso livro, O Conhecimento do Santo, a lição hoje do dia 16 de 5 de 2021. E o nosso capítulo, o capítulo 7, temos como título A Eternidade de Deus. Hoje vamos falar sobre a eternidade de Deus. Irmã Suzana. A graça e a paz, pastor, a graça e a paz a todos, continuando nessa caminhada, nesse aprendizado do nosso maravilhoso, transcendente Deus. Bom, para iniciarmos a nossa lição, trouxe o texto hoje, Salmos 90, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse texto, os dois versículos do Salmo 90 é espetacular, né? Verdade. Bastava ser só de eternidade, né? Aí o salmista ainda quis pôr, de eternidade a eternidade. Ou seja, então já que nós estamos falando do tema eternidade de Deus, um texto bem próprio para isso, bem apropriado para o nosso assunto. Então Deus, ele é eterno, o que nós vamos ver no decorrer da lição, ele de eternidade a eternidade. Ou seja, não tem para onde ir, Deus é eterno. E assim, pastor, quando o autor colocou ali, de eternidade a eternidade, muitas vezes nós vamos ver ali que a linguagem da escritura, ela é moldada à nossa capacidade limitada para compreender, Então, de eternidade a eternidade, Aí você tem aquela noção assim, na eternidade passada e na eternidade futura, Deus é Deus. Mas Deus, ele é constante, Mas para que nós possamos compreender, mesmo que de forma limitada, esse conceito, o autor deixou bem ressaltado ali, Deus de eternidade a eternidade. E a importância desse conceito é tão grande que a partir dele nós vamos compreender ali quando a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são eternas. O seu poder é eterno, a sua soberania é eterna. Então, ou seja, esse atributo, ele é fundamental e se relaciona perfeitamente com os demais. Aí o autor do Salmo deixa bem claro, que ele gostava muito de falar de refúgio, Davi gostava demais de falar de refúgio, fortaleza. Então ele fala que o Senhor é refúgio de geração em geração. Não é? Então, já deixando bem claro para a nossa mente limitada, nós temos essa tendência de geração em geração, ou seja, todas as gerações vai trazer que Deus é eterno, está presente em todos, desde o início, em passar por todos, aí depois ele ainda acrescenta mais, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, ou seja, de eternidade a eternidade. Lá antes do mundo existir, Deus já estava. Quando esse mundo aqui acabar, que se resumir lá a glória eterna de Deus lá, estará novamente, estará para sempre. É o que vamos ver aí no longo da nossa lição aqui. Na página 81, é o primeiro ponto. O conceito de eternidade permeia, ou seja, está por toda a Bíblia, como cordilheira majestosa, Ainda é poética ainda, todos é até poética ainda. E se destaca no pensamento judeu, no judeu ortodoxo e cristão. Se rejeitássemos este conceito, passaria a ser impossível voltar a ter os pensamentos dos profetas e apóstolos. Tão cheios eram eles do longo sonho da eternidade. Ou seja, desde lá o judeu ortodoxo, aquele lá que raiz, mesmo, pensamento que não muda, daquele jeito que tem que ser. Como o cristão já mudado, os tempos modernos agora, não vai ter como mudar, Ele permeia tudo, lá desde o início, desde quando Deus se revelou como Deus aos judeus, escolheu como nação, deu esse entendimento de eternidade. Para nós, agora a teologia, digamos assim, reformada e já pós-moderna do século XXI, é impossível tirar esse conceito da eternidade de Deus. Senão, como ele fecha ali nesse ponto aí, acabaria com os pensamentos dos profetas e dos apóstolos. Ou seja, os profetas, os apóstolos, todos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, falaram
da grandeza de Deus e desse atributo de Deus que está ligado a todos os outros, né, como você bem falou no início, da eternidade de Deus. Não tem para onde, ou não tem como nós pensarmos num Deus, né, que é soberano sobre todas as coisas, se ele não for eterno. Não Se é? ele não fosse eterno, ele não seria esse Deus soberano sobre todas as coisas. E assim, pastor, quando os profetas, os apóstolos falam, né, da eternidade de Deus, o Rei eterno, a Isaías apontando para Cristo, né, quando fala assim, e ele será chamado, né, de Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, somente um Deus eterno, onde essa eternidade emana nele mesmo, é que poderia conceder a vida eterna às suas eleitas criaturas, né? Como o senhor diz, somente esse Deus, eterno, poderoso, como diz, eterno em todos os seus atributos, é que poderia fazer isso pela criatura. Porque se não fosse o Deus eterno, de toda a eternidade é eternidade, como diz o salmista, ele não teria criado o mundo e não haveria, né, que nós vamos ver nos próximos pontos aí, né, essa possibilidade nossa da eternidade junto com ele. Não é? Então, realmente não dá para a gente tirar a eternidade dos atributos de Deus, senão fica um Deus falho, ou melhor, nem seria Deus, né, porque tudo que nós já aprendemos, tudo que nós falamos, né, toda a teologia séria, teologia bíblica que vem lá dos profetas, dos apóstolos, sempre primaram por essa, né, por essa teologia da eternidade de Deus. Não, e olha quando Deus se manifestou a Moisés, né? O autor até cita ali, né, ali na sarça, quando ele fala assim, né, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, Deus estava amoldando a linguagem de forma que Moisés pudesse compreender, né, mesmo que de forma limitada, mas que ele pudesse compreender quem era o grande eu sou, né, o Deus que deveria ser anunciado ali à nação de Israel, aos egípcios e tudo mais. É isso, né? Vamos para o próximo ponto, na página 82, e é interessante que também é uma sequência, né? Quase que dentro do mesmo assunto. Ponto 2. O tempo marca o início da existência criada. E como Deus não teve início, não pode ser aplicado a ele. Aí, começou é uma palavra que se refere ao tempo e não tem qualquer significado pessoal para o Altíssimo que habita na eternidade. Ou seja, então, dando sequência aí na nosso pensamento, no nosso texto do Tozer, né, o tempo só marca o início da existência do que foi criado. Sim. Como Deus não foi criado, como ele existe, né, ele é, melhor dizendo, Deus nem existe, ele é, né, ou se quiser entender dentro da mente limitada, ele existe também, né, até não fica tão errado, mas ele é eterno, é de eternidade a eternidade. Então, não se aplica a Deus, a palavra começou, algo foi criado, começa a medir o tempo, né? Aí a existência, né? O tempo marca o início de alguma coisa, né? Eu nasci de 24 de junho de 1972, começou a marcar o meu tempo da existência terrena, né? Até não sei quando, né? 2000 e não sei quando, né? Aí vai parar de contar o tempo dessa existência. Agora, Deus está fora disso. Sim. Não vou falar o ano que eu nasci, igual o senhor fez, pastor. Vou deixar aí nas entrelinhas. Bom, 1900 pastor. e alguma coisa. 1900, isso é certeza. Mas como o senhor falou, o tempo ele marca o início, né? Então, ou seja, quando nós pegamos ali a palavra eternidade, né, ela é aplicada a Deus. Sim, esse atributo, o sentido inicial é aplicado a Deus. Quando falamos de tempo, cronos, né, a época, é aplicada à criação, como o senhor colocou. Assim como a palavra necessidade é aplicada à criatura. Então, o Deus autoexistente, um Deus eterno, né, que não aplica dentro do conceito do tempo,
Mas mesmo assim, Deus percebe e age no tempo, né? Nós podemos ver isso nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a percepção de Deus e a ação de Deus na vida do homem. Então, ele está fora, né, do tempo, ele não se enquadra na palavra tempo, porque é uma coisa para a criação, para a criatura, mas ele age no tempo. E quando fala assim, né, que Cristo veio quando se completou a plenitude dos tempos, né? Ou seja, no momento certo, Deus enviou o seu Filho. Deus, em determinados momentos, vamos deixar isso bem claro, ele está fora disso, mas, por exemplo, o ministério de Jesus, de Jesus aqui na Terra teve um tempo, Sim. né, marcado, teve o início, teve o fim, né, digamos assim, são épocas marcadas por ele, para ele estar inserido naquele contexto ali, só. Né? Agora ele está fora de tudo isso. Sim. Né? Ele não se prende à cronologia, à cronometria deste tempo, né? A tempos marcados. Tanto que a segunda volta de Jesus, a gloriosa volta de Jesus, né, nos foi revelado, nem isso ele quis marcar um tempo determinado, né, porque ele está acima e para o nosso próprio bem também, né, as pessoas às vezes não vão concordar, mas é verdade, né, muitas pessoas falam assim, o que você faria se você soubesse o dia que você vai morrer, o dia que vai ser isso, né, já que Deus me salva no último segundo, eu poderia aprontar tanto que quiser, né, graças a Deus que não é pelos nossos atos que vão ser salvos, né, não é? Não estarem todos perdidos e mais ainda com essa possibilidade de saber. Então, a grandeza de Deus em tudo isso, ele está fora, porque se ele fosse limitado à ação de Deus, dentro de um tempo, né, seria um Deus falho, seria um Deus, como diria assim, quase igual um homem. Né? O homem está sujeito a tempo, né, tempo marcado, determinado. Por isso, eu não sou muito fã, eu não sou nem um pouco fã, melhor dizendo, sou contrário, piorando mais, só para ficar claro? Para deixar bem claro, sou totalmente contra esse negócio de, vamos lá, tal dia, culto, com data, local, data e hora marcada para Deus fazer isso e isso. Operar o milagre, não é? Aí eu não dou conta, porque aí eu estou colocando Deus dentro do nosso tempo, né? Começou tal hora, Deus vai começar a agir. Quer dizer que fora daquela hora ele não vai agir. Aí eu não dou conta, né? Não posso acreditar, não creio, e com toda certeza, afirmo com toda certeza, Deus não está dentro disso. Né? Agora, eu creio no Deus, né? Muito maior do que o que as pessoas imaginam que ele possa fazer. Esses milagres todos que as pessoas proclamam e que ele vai fazer, muito mais, mas não com um tempo determinado. E uma coisa que o senhor falou que foi muito interessante, pastor, e que às vezes nós não paramos para pensar, né? Nós falamos de Cristo. Cristo é eterno. Mas quando ele encarnou, o corpo humano dele estava sujeito ao tempo, certo? Tanto é que o ministério dele começou por volta dos 30 anos, né? Perdurou por mais ou menos 3 anos. Ou seja, Deus, ele se amoldou a nós, a nossa limitação humana, para cumprir o seu decreto, né? Então, ou seja, a percepção e a ação de Deus dentro das circunstâncias da criatura humana. Ele, como eu disse, né, em alguns contextos, ele tem tempo. 400 anos no Egito, 40 anos no deserto. Sim, toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia é cheia de tempo. E ele, em todas elas, mas ao mesmo tempo, fora dela, que temos até falar mais um pouco no próximo ponto aqui, que está na página 83, ponto 3. Como Deus vive em um eterno agora, ele não tem passado nem futuro. Esse aqui eu achei espetacular, né? Ele vive um eterno agora. Para ele, né? Não interessa se foi há 10 mil anos atrás, se vai ser 1 bilhão de anos para frente. Ele é o eterno agora, porque ele é eterno, né? Para ele, como nós vimos no ponto passado, não conta esse tempo. Não tem se começou, então também, se não começou, não tem a palavra terminou. Né? Então ele está vivendo o agora sempre. Né? Quando palavras de tempo aparecem nas Escrituras, sempre se refere ao nosso tempo, jamais ao dele. Quando os 4 seres viventes perante o trono
entoa o santo, 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 Deus onipotente, que era, que é e que há de vir, estão identificando o fluxo de vida das criaturas e seus termos familiares, passado, presente e futuro, com Deus. E isso é algo bom e correto, pois Deus, em sua soberania, assim decidiu identificar-se. Ou seja, né, Deus, quando os seres lá estão falando, né, santo, santo, Deus onipotente, que era, que há de vir, né, ou seja, ele já foi há muito tempo, é e será, né, o mesmo Deus, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, em todos os lugares, sabendo todas as coisas. Nós é que tentamos aí, às vezes, né, que já foi falado desde o início desse livro, tentamos colocar dentro de uma caixa, tentamos limitar a ação, regular o tempo que ele deve agir, né, tudo são conceitos errados, completamente fora do atributo de eternidade de Deus. E quando nós vamos mensurar o tempo, pastor, nós falamos o quê? São duas palavrinhas, antes e depois, né? Quando eu era, né, criança, quando eu fiz isso ou aquilo e tal. Antes de eu converter. Exatamente, né? Antes disso, antes daquilo. Então, ou seja, o intervalo entre as duas palavras é mensurado o tempo. E Deus ali, quando os anjos estão proclamando, né, o que era, o que há e o que há de vir, ou seja, presente, passado, presente, futuro. Mais uma vez, né, adaptando a nossa limitada condição de entendimento para mostrar a eternidade de Deus, né? Por mais que nós pensemos nisso, né, fica um pouco assim inconcebível falar eternidade, porque o que é eternidade para nós? A gente usa o conceito às vezes de forma até errado, né? Eternidade. Eternidade nunca teve um começo, nunca terá um fim. E esse é o nosso Deus, o Deus que o ontem é o hoje é o amanhã. Esse é o nosso Deus, diferente para nós de presente, passado, futuro, né? Eu era, eu sou, eu serei, só Deus sabe. Ainda fala, né, como um dia você é como 1000 dias, né? Você Sim, um dia aí em até Pedro, se eu não me engano, eu não é? esqueci a referência, ou seja, toda essa busca de entender até certo ponto é compreensível para nós e às vezes se faz até um pouco necessário, né? Porque não é fácil também a gente chegar assim, às vezes não é menosprezando a capacidade de ninguém, mas tem muitas pessoas que não teve oportunidade de estudar, Sim. teve mais limitações para pensar, refletir sobre alguns pontos, ainda mais um ponto complexo como esse, nem o maior de todos os teólogos jamais vai dar conta de compreender a fundo esse atributo de Deus. Qualquer dos atributos de Deus, o próprio Deus em si, Sim. Ninguém jamais vai compreender. O conceito de eternidade também não é diferente, né? Pode ser o maior teólogo de todos os tempos, não vai dar conta de explicar a fundo como que é. Lógico que nós vamos tentar tornar um pouco mais facilitado para a gente compreender. Nunca dizer que vai tornar mais simples, porque nunca foi simplório a entender Verdade. Deus. Mas às vezes a gente tenta amoldar mais a nossa limitada compreensão, nossa mente frágil, e às vezes com pessoas ainda, como eu disse, às vezes por não ter tanta oportunidade, às vezes, de ler, né? E esse livro, né, falando aí a lição passada, uma das lições aí, dá um nó na cabeça das pessoas e dá mesmo. Não é verdade? Como a gente, né, Elaine, né? Elaine. Recentemente aí dá uma pirada aí na existência aí. Mas teve outro aluno também, pastor. Só porque ficou em off, mas teve. Teve outro aluno também. Então, mas tudo isso, né, traz essa nossa possibilidade. Mas esse é outro aspecto bom para nós, que nos leva a pensar. Nos leva a pensar a eternidade. Eu, desde criança, já ficava pensando. Já ouvia falar, não era crente, né, mas já tinha um conceito de noção de Deus, ainda que bem frágil, né? Até pelo aprendizado em si, e pela condição de criança ainda, ficava pensando, como começou Deus, se Deus existe, onde é que ele começou, né, como que é. Essas indagações aí, diria que até não é errado. Errado é permanecer nelas para sempre. Sim. Errado é permanecer sem ler um livro desse, né, sem pensar e sem deixar o Espírito Santo agir
para Verdade. elucidar algumas Verdade. compreensões necessárias na nossa vida. Verdade, pastor. Vamos prosseguindo, então, agora na página 85, no ponto 4. Ser feito para a eternidade, mas obrigado a estar dentro do tempo, é uma tragédia imensurável para a humanidade. Tudo em nosso interior clama pela vida e permanência, e tudo ao nosso redor nos lembra de mortalidade e mudança. Né? Então é um conflito o tempo todo em nós, né? A busca do ser humano, a tentativa sempre foi, né, de eternidade, né? E o Sim. meu interior, até porque Deus colocou um espírito em nós, né? E o espírito, né, que liga diretamente com Deus, tem essa noção, né, de eternidade, de viver a glória de Deus, mas a gente volta, a nossa volta hoje, em tempo de pandemia, então, o que a gente mais fala hoje é de morte, de mudança, né? Ainda vem aquele ditado, fala, para morrer basta estar vivo, e aí vai, Que né? é verdadeiro, né, Que pastor? é verdadeiro. Então, a gente clama, o anseio da gente é por eternidade. Lógico, sabemos que toda a tentativa do ser humano se tornar eterno, por ele mesmo não vai conseguir, né? Não há possibilidade. A única maneira que nós nos tornaremos eternos, né, é em Jesus Cristo, Sim. vivendo a eternidade junto com ele. Então, é difícil mesmo a gente pensar nisso, ainda que eu anseio por isso, mas olha, minha volta só vê o quê? Destruição, morte, mudanças todos os dias, mas é o conflito que nós vivemos constantemente. Não, e olha só, pastor, esse tópico é muito interessante. Ele fala ali, né, algumas palavras-chave: eternidade e tempo, vida e permanência, mortalidade e mudança. E pensando e meditando nessas palavras, pastor, eu fiquei pensando, né, sobre a alma humana, o espírito humano. Né? Quando Adão e Eva estavam no jardim, muitas vezes a gente lê a história, pastor, e a gente foca só em uma coisa, mas não consegue ver ali o panorama. Né? Só tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Não. Né? Lá, além de outras árvores frutíferas, tinha também a árvore da vida. Então, Adão tinha permissão para comer da árvore da vida. Né? E a bênção da árvore da vida concedia a vida eterna a Adão enquanto ele estivesse na presença de Deus. Então, quando ele pecou, comendo da árvore, né, do fruto proibido, ele não teve mais permissão de se alimentar da árvore da vida. Aí nós vamos pensar ali, né? Quando nós vemos nas cartas de Paulo, que Paulo fala assim, se eu não me engano, em Romanos, ele fala assim: nós fomos conhecidos por Deus, nós fomos predestinados, chamados, justificados e glorificados. Aí nós pensamos assim, né? Mortalidade e mudança. Esses estágios, pastor, todos eles já foram cumpridos nas nossas vidas? Ainda não. Não, né? Falta Para alguns só, né? Mas falta a glorificação. Mas lá no texto, o senhor olha a palavra e ela está no passado, né? Fomos glorificados. Aí, aonde eu quero chegar? Deus, nos decretos eternos de Deus, já está feito. Antes da fundação do tempo, Antes da fundação dos tempos. Exatamente, pastor. Jesus então, ou seja, já havia, assim, dentro da teologia, e dentro lá com a Trindade, já havia sido crucificado. Exatamente, para pastor. Nos dar a eternidade. Ou seja, né, na eternidade de Deus, isso já foi cumprido nas nossas vidas. Nós estamos dentro do tempo, certo? Então, quando chegar o tempo certo, na vinda de Cristo, isso será cumprido, essa última etapa será cumprida em nós. E nós temos o anseio de mudança. Então, o verdadeiro crente, vamos dizer assim, o crente que realmente espera, né, nas promessas de Deus, essa mudança ocorrerá ali na glorificação, onde o corpo será eterno, né, o espírito é eterno, e tudo estará cumprido dentro do tempo. Mas Deus, na sua eternidade, já decretou isso, como o senhor bem colocou, antes da fundação
dos tempos. E a mudança também, né? Nós falamos que já ocorre aqui, nós já experimentamos, não nessa condição de ser sal. Você deixa bem claro, né? Nós temos insistido já há um bom tempo nisso, mas a nossa conduta, a nossa moral, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a Sim. igreja, quando eu digo com a igreja, com os irmãos, e no mundo de forma geral, porque o crente, né? Aí quando a gente fala o crente verdadeiro, né? Essa história toda aí. Deixar bem frisado, né, pastor? Não é o assunto agora do momento, mas já ocorre essa mudança, né? E é visível na pessoa que tem Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, que houve essa transformação, a mudança, né? E só um exemplo aqui, nós experimentamos um pouco da glória de Deus na igreja, no momento Verdade. de louvor, na adoração, na palavra, em tudo, na nossa mudança, na nossa postura no dia a dia, não a mudança que o Espírito Santo está nos moldando. É lógico, lá no céu, né, na glória de Deus, o corpo glorificado, será tudo diferente. Nós estamos falando de outro nível, né, outra realidade, mas nós já podemos viver. A igreja não é para salvar ninguém, que a igreja não vai salvar ninguém, né? Como diria lá uma prima do meu pai, uma velhinha, ela falou assim, a igreja de crente não salva ninguém. Eu falei, verdade, o único que salva é Jesus Cristo. Eu falei, aí Santo, Maria, também não salva ninguém. Ela não concordou, né? Mas não é um assunto também agora, né? Mas só para deixar bem claro, então a igreja não vai te salvar, a igreja é para te mostrar quem é Jesus Cristo, para tentar nos moldar neste tempo, para convívio aqui e agora. Que está difícil nesse tempo. Não é? Está difícil demais, as pessoas não querem ser moldadas para ter a postura moral completamente diferente. Aí na eternidade é lógico, aí é outro, com a palavra que o posto vai falar, outro patamar, né? Aí nem se compara. Eu não vou nem tentar descrever, porque eu não vou dar conta mesmo, né? A única chance de saber como que vai ser é estando lá. Mas o que nos importa saber agora neste tempo é que, diante de tudo isso, a fonte da juventude que o povo tanto busca aqui, né, com Adão e Eva, foi a árvore da vida, mas a fonte da juventude para você nesse tempo chama-se Jesus Cristo. Sim. Você está em Jesus Cristo, você não morre. Aliás, Sim. né, quem está em Jesus Cristo, ainda que o corpo morra, viverá eternamente. Aí lá, né, no céu, para, né, as teorias que tem lá, terá a árvore da vida, que nós nos alimentaremos Sim, dela. em Apocalipse, Em né? Apocalipse, e, né, e nos vai fornecer, e o próprio Jesus Cristo é a vida eterna, e estaremos junto com ele. Amém. A página 86, o ponto 5. As marcas da imagem divina foram tão obscurecidas pelo pecado que não são fáceis de identificar, mas não seria razoável crer que uma delas seja a... Aí é a pergunta, né? Deixa eu começar de novo, que é uma pergunta, né? As marcas da imagem divina foram tão obscurecidas pelo pecado que não são fáceis de identificar, mas não seria razoável crer que uma delas seja a insaciável busca humana da imortalidade? Ou seja, continuando o nosso raciocínio Sim. aí. Então, a busca do ser humano, né, é a busca da imortalidade. Mas eles não compreenderam, né, quando a gente vê filme, quantos filmes que a gente já assistiu, que tem lá, acha uma fonte da juventude, toma água, ou faz aquelas poções mágicas, ou faz uma feitiçaria, ou faz tanto isso, né? E aí essas buscas, né? Aí depois no Egito, de mumificar, já foi feito muito de congelar a pessoa, Sim. com nitrogênio, não sei mais o que, aqueles produtos químicos todos, tudo a busca da imortalidade. Mas a fonte certa, da qual eu citei ainda há pouco, poucas pessoas vão até ela, que é Jesus Cristo. Não há outro meio de imortalidade, a não ser Jesus Cristo. Porque, né, citando a Bíblia ainda, a referência, as pessoas, quando diz a Bíblia, deveria ter medo, não é do homem que apenas mata o corpo, mas deveria ter medo de Deus, ter temor a Deus que pode matar e lançar a alma no inferno. Ou seja, mas o inverso, a imortalidade está em Jesus Cristo. Então, é a nossa fonte de eternidade, de imortalidade, só encontrada em Jesus Cristo. E assim, pastor, quando nós vamos olhar, né, a alma humana, né, o espírito humano, ele tem um destino, certo? Igual o autor colocou. E é simples, são só dois destinos, pastor, ou um ou outro, ou céu ou inferno, ou vida eterna ou morte eterna. E como o senhor já colocou bem colocado, o caminho para a vida eterna é Cristo.
Né? As escrituras falam, repetindo o versículo, né? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem enviaste. Então, ou seja, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo é o nosso caminho para a vida eterna. A alma humana, ela foi criada, então ela não tem o atributo da eternidade. Mas Deus concedeu a ela, né? Vamos dizer assim, essa imortalidade, seja no inferno, seja no céu. Né? E só temos um caminho, Cristo Jesus, como o Senhor colocou. Não tem outra forma. E essa busca vã, né, pela imortalidade, vamos dizer, física, né, porque essa busca que o Senhor citou aí, da fonte da juventude, né, ou dos corpos congelados, pessoas, pastor, que já pagaram para quando chegar a tal idade, né, sei lá, 40 anos, 45 anos, vai ser congelado para preservar o corpo, para daqui não sei quantos anos ser descongelado e ressuscitado. Né? Então, assim, essas pessoas que buscam isso só estão vendo, né, vamos dizer assim, o lado físico, mas não creem nas escrituras, não creem nas promessas de Deus, não creem ali nas exortações acerca da alma humana. Você falou um ponto aí, né, que eu estava, né, aguardando para esse último ponto, que é muito interessante. Às vezes nós só falamos no conceito de eternidade, dando a impressão que só no céu que será eterno. Mas o inferno, ele é real e eterno. Sim. Né? Aí, se o inferno também não fosse real, não teríamos justificativa. A pessoa, morri, não fui para o céu, mas acabou, foi assim, desintegrado, deixou de existir. Né? Seria fácil, né? Não é? Aí a pessoa não, né? Ainda lembrando que não é por nossas ações, mas mesmo assim, se tornaria a condição moral das pessoas, poderia ser pior ainda. Porque a pessoa fala assim, já que eu vou morrer, tudo vai acabar, vai se resolver, e não é bem assim. Céu é eterno, inferno é eterno. Sim. Né? E quero deixar bem claro, não é eu que decido para onde é que eu vou. A minha vontade, e creio que é a minha vontade, com toda certeza, só creio que eu tenho essa vontade porque Deus me permitiu, até eu ter essa vontade, desejo de estar no céu, claramente, a coisa que eu tenho mais desejo na vida, de estar no céu. Né? Não faço tudo o que deveria fazer para estar lá, ainda que eu não desse conta, mas é lógico, eu tenho eu acredito nisso, tenho uma obrigação moral, não de fazer meios para estar no céu, mas de agradecer Deus por me levar para o céu. É muito diferente isso. Sim, verdade. Minhas boas obras não será para me conduzir até o céu, mas porque eu já estou salvo por Jesus Cristo. E mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda não faço, né, o que eu deveria fazer. Né? E feliz homem que eu sou, como diria Paulo. Né? Eu sei o que eu quero, o que eu preciso fazer, não faço, o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Né? Parafraseando as palavras de Paulo. Mas é isso. Então, na nossa condição moral, nós deveríamos entender claramente que os meus erros são dignos da eternidade. Sim. No inferno. Mas, graças a Deus, a sua infinita misericórdia, o seu amor, Ele vai me levar para o céu. E o que eu anseio, desejo por isso, é a eternidade. Então, lembre-se, pense nisso. Não é teologia do terror, não. Mas eternidade com Deus ou eternidade com o diabo. Deixe isso bem claro. Não, e vamos deixar um pouquinho mais tenso, pastor, porque quando nós olhamos o conceito de inferno, né, ou lago de fogo, o que a Bíblia diz? Que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, certo? Então, ou seja, o lago de fogo ele é eterno, preparado para o diabo e seus anjos ali, que em rebelião, se rebeliou contra Deus, né, numa rebelião contra Deus, levou 1/3 dos anjos, e o homem, né, finito, caído, soberbo, orgulhoso, arrogante, todos os outros predicativos, né, fica brincando, como o senhor bem colocou, né, é a eternidade. Seja no céu, seja no inferno, será eterno. Aí pensa, faz a pergunta para cada um, responde aí, né? Pensa na coisa que deixa mais você feliz aqui neste mundo. Né? No céu será infinitamente melhor. Agora pensa numa coisa que causa dor e tristeza em você. No inferno será infinitamente
pior. E olha que aqui acaba. Né? Aqui a dor acaba. Um dia acaba. Ou a sara ou morre. Mas acaba. Ou no inferno não acaba. E a alegria aqui também, a maioria das vezes, acaba. E no céu não acaba. Então é algo assim para a gente parar e pensar nessa coisa da imortalidade. Né? Aí, quem está morto eternamente, e, digamos assim, deixou de ser imortal também, né? Deixou de ser mortal, né? Agora está imortal também porque está morto eternamente. Não vai mudar de condição. E quem está vivo eternamente também é imortal porque vai ficar vivo eternamente, né? Ou seja, as duas condições, ou morto eternamente ou vivo eternamente, será eternamente, não terá fim. E glória a Deus que as misericórdias dele são eternas. Aleluia. Amém. Então, é isso, irmãos, né? Reflita um pouco sobre isso, sobre a eternidade de Deus, né? Esse atributo de Deus da eternidade. Ele é eterno, ontem, hoje e será para sempre. E ele nos dá essa condição de eternidade junto com ele. Ou, para muitos, ele dará, né, a condição de morte eterna também. E a eternidade de Deus é o que dá, vamos dizer assim, fundamento, sustenta as alianças dele com o homem. Glória a Deus por isso, pastor. Então é isso. Susanna, suas considerações finais? Foi muito bom, pastor. Mais um aprendizado. Obrigada. A graça e a paz a todos. A graça e a paz, pastora Deus. Então é isso, irmãos, né? Leiam lá o livro, assistam a lição, marque seu sim. Não dê canseira para o pastor João, marca logo, né? E deixe de churumela e vai, assiste. E pense, eternidade. Nós estamos lidando com eternidade. Isso aqui acaba rapidamente. Quando você pensar que não, já se foi. Pense na sua eternidade. Graça e paz. Obrigado, Susanna. Graça Amém. e paz.